Olá, olá gente, bom dia, alunos do 8º ano, estamos nós aqui outra vez para mais uma aula à distância. E estamos aqui hoje começando o nosso 6º capítulo do livro. Peço mais uma vez que por favor assistam a aula com o livro acompanhando e façam as atividades. Próxima aula será na quinta-feira, correção de atividades. E eu preciso que vocês estudem e que vocês façam as atividades para a gente corrigir, porque uma boa parte daquelas atividades serão questões de prova. O nosso 6º capítulo eu dividi em duas partes. Hoje a gente começa com a parte 1. Depois da correção das atividades, a gente vem com a parte 2, ok? Essa parte 1, esse capítulo, a gente fala sobre o tempo e o clima, onde vocês vão entender qual é a diferença entre tempo e clima, como ocorre o aparecimento das nuvens, como as nuvens são feitas, a ação dos ventos, os desastres ambientais, como tudo isso vai ocorrer. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que são os fatores climáticos. Os fatores climáticos são basicamente dois. O clima no nosso planeta, tudo provém da latitude. A latitude, por ter um formato geóide, para vocês entenderem, aqui tem o nosso planeta e os anéis têm um formato esférico, formato geóide do globo terrestre, onde o Polo Norte e o Polo Sul, aqui é o Círculo Polar Ártico, aqui é o Trópico de Câncer, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essas linhas horizontais, elas representam a latitude e é ela que vai determinar o clima no nosso planeta. Por isso, nós temos regiões temperadas, nós temos regiões glaciais. Por quê? Porque tudo que está na faixa da linha do Equador são climas basicamente tropicais. Porque vimos na aula passada que o nosso planeta faz um movimento de rotação, onde os raios solares incidem quase que totalmente nessa linha do Equador. A gente viu tudo isso na semana passada. Quando os raios solares incidem diretamente na linha do Equador, todos os países que estão nessa linha, eles pegam uma incidência maior, uma incidência dos raios solares maior. É mais ou menos essa parte laranja aqui. Tudo que está nessa faixa laranja é o que a gente chama de região intertropical, porque o clima é basicamente tropical. É um clima fresquinho, muita ação de ventos, mas também pega muita incidência dos raios solares. Quanto mais a latitude vai subindo ou vai descendo para a região dos polos, quanto mais latitude para a região do Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, a temperatura vai esfriando. Por quê? Porque não pega a incidência, uma tangente dos raios solares. Esse é o primeiro fator, latitude. O segundo fator é a altitude. A altitude, ela está relacionada com os gases presentes na atmosfera. Tudo a gente tem que basear pelo nível do mar. Quanto mais perto do nível do mar, mais incidência de gases no vapor atmosférico. Quanto mais baixa a altitude, mais
gases presentes. Quanto mais alto, menos gases no vapor atmosférico. Lembrando que sempre em relação ao nível do mar. A gente mede abaixo do nível do mar, acima do nível do mar. Menor altitude, menor concentração de gases. Maior altitude, maior concentração de gases. Conforme vai subindo a montanha, vão diminuindo os gases presentes na atmosfera e apresentam, com isso, as temperaturas vão se apresentar mais baixas. Subiu a montanha, temperatura mais baixa. Desceu ao nível do mar, temperatura mais amena, uma temperatura mais quentinha. Algum de vocês que já teve a oportunidade de dar um passeio ali por Guaramiranga, vocês percebam que o clima lá é muito mais gostoso do que o clima na cidade aqui mais abaixo, perto do nível do mar. Esses são os climas do nosso país. Clima equatorial, clima tropical mais próximo da linha do Equador, clima tropical abaixo da linha do Equador, semiárido que fica nosso estado, nossa região nordeste, é um clima semiárido, tropical atlântico, tropical de altitude, subtropical. Por que o nome tropical? Porque eles estão próximos aos trópicos. Tropical porque está próximo ao trópico de Câncer, tropical porque está próximo ao trópico de Capricórnio. Como é que é feita a previsão do tempo? Para que a gente entenda o que é a previsão do tempo, a gente precisa entender a diferença entre tempo e clima. Tempo é o conjunto das condições atmosféricas em determinado lugar por um curto espaço de tempo, um curto período. O tempo que está agora não é o mesmo tempo, não é a mesma temperatura que pode estar logo mais à tarde e logo mais à noite. O tempo é naquele instante, coisa de um dia mais frio, um dia mais quente. As condições do tempo dependem de muita coisa. Depende da temperatura do ar, precipitação de nuvens, o vento, a ação dos ventos, a umidade relativa do ar e a cobertura das nuvens. Depende de uma série de coisas. Esse dispositivozinho aqui, chama-se biruta, ele é quem dirige o tempo. Para onde ele está voltado é para onde o tempo está correndo. É um objeto muito utilizado nos aeroportos para que os controladores de voo percebam para que lado está o vento para ficar manobrando, monitorando os pilotos. O clima é um conjunto de diferentes estados de tempo em determinado lugar. Porém, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, precisaram-se 30 anos para se estudar o clima de uma determinada região. Vamos dar um exemplo. A região da Caatinga, a região do semiárido, a região nordeste, ela é de clima basicamente seco. Mas pode ocorrer uma ação, uma frente fria, uma massa polar, que mude de direção e um dia, do nada, de repente, apareça um dia um pouco mais frio. Naquele dia, a gente mede o tempo. Mas o clima do semiárido é basicamente seco. Nos polos, polo norte e polo sul, é sempre um clima congelado. É sempre com a ação das geleiras. Mas com a atitude humana, atitude de uma série de coisas, o clima está esquentando e as geleiras estão descongelando. Mas o clima lá é um clima muito baixo, abaixo de zero, por conta da altitude que a gente já viu no slide anterior. Bom, em Porto Alegre, no sul do país, as chuvas ocorrem o ano inteiro. Mas elas são muito mais frequentes no inverno.
Já no Pantanal, ele tem um clima caracterizado por duas épocas básicas. No Pantanal, ou é muito seco, ou é muito chuvoso. Quando está muito seco, ele perde totalmente a água que tinha empoçada nos igarapés. Quando ele está chuvoso, é a ação das enchentes, são enchentes pesadas mesmo. E a ação das chuvas lá são chuvas um alto nível pluviométrico, que a gente chama. O que é o pluviométrico? A ação de chuvas fortes. Quando uma pessoa faz uma pergunta, como é que o clima de um lugar, ela quer saber como é a média das condições atmosféricas em um longo período, ou seja, qual é o comportamento padrão dessas condições. Como é que o clima na região, como é o clima na região que você vive? Vocês respondem. Chove mais em que época do ano? Nós temos diferenças nos estados brasileiros. Por exemplo, a região norte, por estar muito próxima dos trópicos, ela tem um horário certinho de chuva, quase que diariamente. Ali pelos estados do Amazonas, Pará, todo final de tarde tem uma chuva básica. É uma chuva no horário já marcado, coisa que não acontece no nosso estado. No lugar que você vive, chove mais em que época do ano? Quais os meses costumam ser mais quentes? São perguntas que vocês têm que me responder e essas perguntas vão entrar na correção da nossa atividade. A previsão do tempo pode ser feita em diferentes formas. Como é que é feita a previsão do tempo? A gente vai saber. Em geral, céu claro, poucas nuvens, são sinais de que não vai chover. Se o céu está bem azul, com poucas nuvens, a gente sabe logo que naquele dia não vai chover. Nuvens escuras indicam possibilidade de chuva, ou seja, existe muita condensação do vapor de água que vai armazenando água, microgotículas de água dentro da nuvem, até se formar uma grande bolha que ela precisa precipitar. Mas a gente vai ver isso já já. No entanto, se quisermos saber as condições de tempo com mais precisão, ou no próximo fim de semana, como vai ser a partir de amanhã, do próximo fim de semana, como é que vai estar o tempo? A gente pode querer ir para uma praia, a gente pode querer ir para uma diversão. Quando acabar a quarentena, vamos saber como é que vai estar o tempo. Podemos consultar a previsão do tempo divulgada nos meios de comunicação. A previsão do tempo permite saber qual é a probabilidade de chuva, se o dia estará nublado ou ensolarado, como vai estar a umidade do ar, como vai estar a temperatura do ambiente, máxima, mínima ou média. Essa previsão, no entanto, não é completamente precisa, ela não é exata. Principalmente em uma escala de tempo maior, como em semanas e meses. Como vai estar a nossa aula em uma segunda-feira? Como vai estar o tempo no sábado, no domingo, durante o fim de semana? Pode ter uma ação de uma frente fria e a previsão do tempo não vai dar muito certo. Mas vamos entender isso já já. Qual a importância da previsão do tempo? As informações sobre o tempo nos ajudam em muitas atividades. Se sabemos que vai chover, a gente leva o guarda-chuva. Se vamos viajar de carro, as informações do tempo ajudam nas condições das estradas. Os pilotos de avião consultam o tempo em diferentes locais. Por exemplo, o piloto vai sair de Fortaleza. Ele precisa saber como está o tempo no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Se em São Paulo tiver com o tempo totalmente fechado e não tiver teto para poder o avião aterrissar, o piloto tem que saber disso previamente.
Na agricultura, essas informações são fundamentais para saber a hora do plantio e a hora da colheita. Ter a previsão da ocorrência de enchentes, geadas ou falta de chuva pode evitar muitos prejuízos. A gente vai entender que em alguns estados do país já pode-se prever as catástrofes que poderão acontecer. E já existem programas que avisam para a população antes de acontecer, para que não haja um mal maior. A meteorologia é justamente a ciência que estuda o tempo. É a ciência que estuda as condições atmosféricas, compreendendo suas características físicas e químicas e suas interações com a superfície terrestre. A meteorologia, ela nos dá fundamentos para a previsão do tempo, para que nós possamos prever o tempo. Os meteorologistas fazem previsão do tempo estudando vários fatores da atmosfera, como uma massa de ar, vamos já entender o que é massa de ar, frente frias ou quente, vamos ver também ainda nessa aula, a umidade relativa do ar também nós vamos ver adiante, temperatura, pressão atmosférica e a velocidade e direção dos ventos, que é medido por aquele objetozinho que a gente viu lá no começo, chamado de biruta. As nuvens. Vocês todos conhecem, sabem o que é uma nuvem. Você costuma olhar para o céu? Você costuma prestar atenção nas nuvens? Você já se perguntou como é que elas são formadas? Do que elas são formadas? Muitas pessoas pensam que as nuvens são formadas pelos vapores de água, mas o vapor de água não é visível. Elas, na verdade, são formadas por muitas gotículas de água em estado líquido, ou por cristais de gelo em suspensão na atmosfera. Elas também podem conter poeira, pólen e até partículas de resíduos industriais que saem das chaminés das indústrias e saem daquela fumacinha preta, indo se alojar lá nas nuvens para se compactar com as microgotículas de água que foram condensadas, sofreram uma conversão e estão lá em cima na nuvem esperando a hora da precipitação para se formar a chuva. Bom, as nuvens têm nome. Elas têm muitos nomes e elas são formadas, as nuvens mais pesadas, elas são formadas por essas espécies de coluna, que são chamadas de cumulonimbus. A gente vai ver já nimbus e cumulonimbus. Uma chuva extremamente pesada é a responsável pelos temporais e a outra é responsável por chuvas mais leves. As nuvens podem ser classificadas quanto à forma, essa que é diferente dessa, que é diferente dessa, e a altitude, a altura em que ela está. De acordo com o seu formato, elas recebem nomes que são palavras latinizadas. Palavras latinizadas são palavras que provêm do latim, que é o idioma universal. Nuvens altas, nuvens médias e nuvens baixas. Aqui tem alguns nomes: cirrostratos, nimbostratos, autostratos, cirros, estratos e por aí vai. Mas tem de duas mais importantes: colunonimbus e a nimbus, que a gente vai vê-las já. Se olharmos para o céu e vermos nuvens mais escuras, logo vamos perceber que vai cair uma chuva pesada. A chuva cai quando as gotículas se juntam. São microgotículas que elas vai condensando mais. O sol bate no solo, o solo esquenta, a ação dos raios solares condensa a água que está ali, que entra em evaporação, os vapores de água sobem,
serão absorvidos pelas nuvens em forma de microgotículas. Essas microgotículas vão se juntando, formando gotas maiores e, por serem muito pesadas, a água é muito pesada, a nuvem não vai conseguir se manter muito tempo em suspensão no ar pelo peso da água. Elas irão precipitar e cair em forma de chuva. Se for uma cumulonimbus, forma de temporal, provocando desastres ambientais. Se for uma nimbo, são chuvas de 5 milímetros, 10 milímetros, chuvas um pouco mais fracas. A atmosfera é composta por uma mistura de gases. Nós vimos isso lá atrás. Muitos gases, onde o gás que está em maior quantidade na atmosfera é o nitrogênio, não é o oxigênio, tá? É o que está em maior quantidade, é o nitrogênio. Um desses gases é água, em forma de vapor. Se é vapor, é um gás. Quando o ar próximo à superfície da Terra se aquece, torna menos denso, menos pesado. Se esse ar fica menos pesado, ele sobe. Esse movimento é chamado de convecção. É um movimento que a ação dos raios solares batem aqui, ele evapora as gotículas de água e fica menos densa, menos pesada e sobe em forma de vapor, convecção. À medida que o ar quente sobe, entra em contato com camadas de ar a temperatura mais baixas. Nós vimos na altitude que quanto mais alta a montanha, a temperatura mais baixa. Então o vapor de água se condensa, formando nuvens. Como é que acontece a formação de nuvens? Cúmulos nimbus são nuvens escuras, muito densas, com formação vertical, que costumam provocar chuvas fortes, trovões e relâmpagos. Prestem bem atenção, ele fala nuvens escuras, mas essa nuvem está um pouco alaranjada. O que ocorreu aqui? Isso não é uma figura, não é uma pintura executada, isso é uma ação que aconteceu, coisa estranha aconteceu no sul da Bahia, no interior da Bahia, onde as nuvens que estavam pretas, escuras, ficaram imediatamente nessa cor que eles chamavam cor de fogo, achando que o mundo estava se acabando. Não é. Aconteceu um temporal onde quase que leva essa cidade de Irará, quase que acaba com a cidade inteira, pelo volume que tinha de chuva aqui dentro. A nimbus, vocês vejam que são nuvens mais espaçadas, nuvens mais leves, são mais baixas, extensas e espaçadas com aspecto cinza escuro. A presença de nimbus no céu é uma indicação de que vai acontecer chuva, mas não tão pesada como essa. Massas de ar, que a gente já viu esse nome lá atrás. As massas de ar são formadas por um volume de ar atmosférico com condição de umidade, ou seja, esse ar atmosférico ele tem presença de água. Se tem umidade, tem presença de água. Ele tem, esse ar atmosférico tem pressão e tem temperatura, que pode se estender a centenas de quilômetros de extensão e a milhares de metros de altura. Ou seja, é uma massa que ela pode ter, ela tem forma de colunas, que ela tem milhares de metros de altura e centenas de quilômetros de extensão. As condições do interior da massa dependem da região onde ela é formada e são praticamente uniformes, ou seja, é sempre naquele ritmo, sem variabilidade. As massas de ar podem permanecer em extensas áreas por semanas. A massa de ar ela fica rodando
e ela fica por semana ali, naquele movimento. Quando se deslocam, se encontram com outras massas. E o tempo vai mudando, fazendo o dia ficar mais quente ou mais frio. Pode ser que o dia, se essa massa de ar for uma massa de ar fria, o dia vai ficar mais frio. As massas de ar marítimas se formam sobre os oceanos, elas são úmidas, claro. Se elas estão se formando no oceano, excesso de água, elas são massas de ar úmidas. As massas de ar continentais, qual é a diferença de continental para oceânica? Continental, interior do país. Oceânica, que está próximo ao litoral, próximo ao mar. As continentais, ou seja, que estão no interior, são geralmente secas, com exceção daquelas que se formam sobre grande floresta, por exemplo, as que se formam na região amazônica. Essas que se formam aqui, apesar de serem continentais, elas são úmidas, elas possuem umidade porque estão em cima de uma floresta, estão em cima de verde e as plantas fazem muita fotossíntese e condensam muito o vapor de água para formar nuvens pesadas, e é por isso que lá na região norte se chove todo dia. As massas de ar na região tropical, as litorâneas, e as equatoriais, próximas à linha do Equador, são quentes. Por que são quentes? Se está próxima à linha do Equador, recebe a incidência direta de raios solares. Então, as massas de ar equatoriais são quentes, enquanto que as localizadas na região polar, Polo Norte e Polo Sul, serão mais frias. Quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria que está parada sobre alguma região, ocorre uma frente quente. Se vem uma massa de ar, olha aqui que é melhor. Se vem uma massa de ar do continental, ou seja, do interior, vem uma massa de ar tropical, do litoral, do oceano, elas se encontram, formam uma frente quente. Aí vamos para a frente fria. A frente fria ocorre quando uma massa de ar frio avança em direção a uma massa de ar quente e úmido que está parada sobre alguma região. Elas ficam paradas, a gente fala que elas ficam paradas, na verdade elas ficam rodando, fazendo uma espécie de bolha. A massa de ar quente é empurrada para as camadas mais altas, elas vêm, vamos para o slide anterior. Elas vêm, e essas massas que vêm do oceano, elas vêm com muita força. Essas aqui, que estão aqui paradas sobre alguma região, vão recebendo a força que vem dos trópicos e vai formando uma bolha e sendo empurrada para cima. Elas são empurradas para as camadas mais altas da atmosfera. Geralmente, na ocorrência dessas frentes, os ventos são muito fortes porque estão vindo do oceano. Queda de temperatura e chuvas muito fortes, que param um pouco depois que a frente passa. Aí a chuva dá uma parada. Aqui, ó, ar polar forte, ar polar fraco e ar polar quente. Esse vermelho é o que vem da parte continental. Eles são mais quentes. Esse ar polar forte são mais frios, que vem do lado do oceano, da parte tropical. E esse fraco é o que fica feito uma bolha no centro, sendo empurrada para as camadas mais superiores. A umidade do ar e as chuvas. A umidade do ar indica a quantidade de vapor de água que está na atmosfera.
sendo importante na previsão do tempo. Se o aparelho mede a quantidade de vapor de água que está naquele instante, ele vai saber se vai chover ou se não vai. A umidade relativa do ar é a quantidade máxima que esse pedaço de atmosfera é o máximo que ele vai aguentar. A gente chama de umidade relativa e vai ficar nublado desse jeito. É a quantidade máxima de vapor que uma porção de atmosfera pode aguentar, pode suportar em determinada temperatura e não ocorre a condensação, ou seja, ela está armazenada aqui, ela não condensa para as nuvens, ela fica presa bem aqui no meio ambiente, na parte mais baixa, dando essa nebulosidade. A umidade relativa do ar ajuda na previsão do tempo, pois quando a umidade está alta, ocorrem chuvas, a ocorrência de chuvas é favorecida. Quando a umidade do ar pode ser medida por um aparelho chamado de higrômetro. Hoje já tem ele digital, mas antigamente se usava na forma analógica, que era muito parecido com uma bússola. Quando a atmosfera está muito úmida, excesso de vapor de água no espaço atmosférico, isto é, saturada de água, a transpiração do corpo é mais difícil. Se tem líquido, se tem água na atmosfera, é o que a gente chama de dia abafado. A transpiração do corpo fica mais difícil. Só que tem um porém. A transpiração do corpo é o que ajuda a manter a nossa temperatura. Se a gente está num calor, a nossa temperatura interna já é muito quente, fica mais quente ainda. A gente tem que transpirar para que baixe a temperatura interna do corpo. Quando a atmosfera está úmida, a gente não consegue transpirar e fica com aquele tempo abafado, e é por isso que as pessoas começam a passar mal. Como a transpiração ajuda o corpo a diminuir sua temperatura, em um dia quente e úmido, as pessoas podem sentir muito desconforto e muito calor. Nesse caso, é o ideal permanecer em ambientes resfriados. Olha a felicidade desse homem e olha a situação desse. Resfriado por aparelhos de ar-condicionado para minimizar o desconforto, além de baixar a temperatura do ambiente, daquela umidade de ar, facilitando assim a eliminação de suor pelo corpo para melhorar. Sabemos que a temperatura do corpo a gente chama de termômetro. Pluviômetro. Pluviômetro é um aparelho que armazena águas da chuva e mede a quantidade de quantos milímetros caiu de água naquele dia, ou naquela manhã, ou naquela noite, depende da hora que é medido. O órgão responsável, que é a Secretaria de Meteorologia, pode informar que um dia o total de chuva que caiu em uma cidade foi de 5 milímetros. Como é que a gente sabe? Qual é a quantidade de chuva que tem em 5 milímetros? A gente tem que fazer uma conta matemática. Naquele dia, a água da chuva tivesse sido recolhida em uma caixa de 1 metro quadrado. E aqui, eu passei um tracinho aqui, mas não está dando para enxergar. 5 milímetros fosse aqui, a gente pegasse como base uma caixa com 1 metro quadrado, teria se formado uma camada de água com 5 milímetros de altura, mais ou menos bem aqui. Cada milímetro em um recipiente, 1 metro quadrado, equivale a 1 litro. Se 1 milímetro é igual a 1 litro, 5 milímetros são iguais a 5 litros. Só é fazer a conta.
Em várias cidades do Brasil ocorrem chuvas muito intensas que provocam enchentes e deslizamento de terra. Por que que isso acontece? Por vários motivos. A maioria das enchentes ocorre descarte errado de lixo, bocas de lobo entupidas, esgotos entupidos, os deslizamentos de terra, excesso de desmatamento, excesso de queimadas, que não tem mais aquelas plantas para poder segurar a ação da água que desce de cima do morro. Não tem mais nada freando, a água vem com tudo, trazendo tudo que está pela frente. Olha aí. Ocorre o quê? Acidentes naturais. Em muitos casos é preciso acionar a Defesa Civil, que é um órgão público responsável por coordenar os trabalhos de prevenção de desastres ambientais e prestação de socorro à população. Eles são preparados e ficam o tempo todo seguindo o sistema de meteorologia, porque eles conseguem saber antes da hora quando a catástrofe está para acontecer. Só que não tem gente suficiente, maquinário suficiente para entrar numa ação extremamente rápida. Aqui uma inundação, aqui deslizamento de terra, e aqui deslizamento de terra, aqui são casas e prédios, casas e prédios. Isso aqui é importante. A Defesa Civil já possui um novo serviço de aviso prévio de quando vai acontecer nas regiões perto de encostas. Alguns estados brasileiros já têm esse serviço, mas a pessoa tem que se cadastrar. Recebe no celular via SMS o que pode acontecer daqui a um dia, daqui a 2 dias, e a pessoa pode se organizar para poder sair do local antes que uma catástrofe possa provocar um problema maior. Pressão atmosférica e temperatura. O que é a pressão atmosférica? É o peso de que uma coluna de ar, olha aqui a coluna, em linha reta exerce sobre um corpo em determinado instante ou local. Ele fica fazendo uma coluna, ele fica rodando assim, exatamente uma coluna como se fosse um furacão, mas forma uma coluna por causa dessa encosta. No nível do mar, a coluna de ar sobre uma pessoa é maior do que uma coluna de ar sobre outra pessoa que está em altitude maior. Olha o tamanho da coluna aqui e olha o tamanho da coluna no nível do mar. Por isso, a pressão atmosférica é muito maior em Santos, que é uma cidade praiana, do que em São Paulo, que é em cima da serra. Lá em São Paulo, a coluna é menor, a pressão atmosférica é menor. Em Santos, a coluna é maior, a pressão atmosférica é maior. E assim é em todo lugar onde tem o nível do mar e outra cidade com altitude maior. Barômetro. Barômetro, as mudanças na pressão atmosférica afetam significativamente o tempo e por isso costumam ser monitoradas. Quem mede essa pressão atmosférica de acordo com essa coluna é o barômetro. Aqui também já tem um modelo mais moderno, um modelo digital, mas a gente está mostrando aqui esse modelo mais arcaico, que é o modelo mais analógico, que é o modelo mais antigo. Uma queda na pressão atmosférica é um forte indício de chuva. Por outro lado, quando a pressão atmosférica aumenta, é sinal de que o tempo vai ficar mais aberto. Se você consultar o barômetro, e um higrômetro instalados no mesmo lugar, poderá estabelecer algumas relações entre as informações que elas fornecem. Exemplo,
Pressão atmosférica alta corresponde ao ar seco, céu claro e sem chuvas. Pressão atmosférica baixa corresponde ao ar úmido, ou seja, carregado de vapor de água, com chance de chuva. Já com o termômetro, você pode comparar valores precisos, analisando variação de temperatura de um dia para o outro no mesmo dia. Esse aqui é o termômetro do serviço de meteorologia. Como eu tenho o costume de deixar sempre uma reflexão para vocês, não existe riqueza em um planeta morto. Percebam isso aqui, nada mais é a revolta da natureza contra a ação do homem. O homem é o maior culpado disso aí, desmatamento, ocupação indevida. Não se pode estar ocupando uma encosta dessa. Descarte de lixo, queimadas, desmatamento e por aí vai uma série de processos que estão acontecendo. Processos estranhos. Próxima aula, a gente vem com a segunda parte do 6º capítulo, tá? Quinta-feira temos atividades. E na outra segunda-feira, nós temos a segunda parte do 6º capítulo do livro de ciência de vocês. Beijo para todos, saudade, e eu estou com muita esperança de que breve a gente vai se encontrar novamente para dar aquele cheiro, ok?